Olá a todos de Brasil. E não pode, é em português, é com a classe. Oi, pessoal. Então, essa semana, como nós falamos, vai ser aí uma semana só de autólogos, que é um tema que, digamos que não seja novo, né? Ele não é novo, porém ele está em grande evidência. Então, é algo que hoje se tem falado muito, inclusive em relação até mesmo agora em relação ao coronavírus, né? Então, não sei se vocês já viram as reportagens, estão falando muito sobre, até mesmo sobre o plasma. E aí, aproveitando, né, essa quarentena que está todo mundo em casa, qual foi a nossa ideia? Trazer aqui o máximo de informações para vocês sobre os autólogos, né? Que é uma opção maravilhosa e que nós somos apaixonados. Hoje, então, eu vou falar sobre o PRP, tá? Vou falar também sobre as indicações do PRP. Então, hoje eu vou falar sobre PRP, que é um autólogo, e vou também falar sobre as indicações, ok? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, né? O que é isso? O que é PRP? PRP é plasma rico em plaquetas. Ah, tá. Eu já ouvi falar. Isso como é que se chama? É PRF? Não. Isso é PRP, plasma rico em plaquetas, tá? Antes de qualquer coisa, eu quero já começar com algo que eu vejo que todo mundo erra, que é o que é PRP e o que é PRF? Primeira coisa, gente, o plasma, o que acontece? O plasma é quando você interrompe ali, ele é onde você interrompe quimicamente, tá? Ali a cascata de coagulação e você não tem ali mais os fatores de coagulação. Então, isso é o plasma. Agora, o que é o soro? O soro é quando você tem aí ativo esses fatores de coagulação. Então, é errado eu falar que é a mesma coisa, soro e plasma. Não. Quando a gente estiver falando sobre plasma, a gente vai estar falando ali de um componente que está com seus fatores, que não tem ali os fatores de coagulação, né? Ele está desprovido disso. Quando a gente vai estar falando de quando você tem ali o fator de coagulação, quando a gente vai falando de soro. Então, primeira coisa que a gente precisa diferenciar. Então, por isso que é até errado você falar ali que PRF é plasma rico em fibrina. Como? Não faz sentido, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o PRP, que é o plasma rico em plaquetas. Então, se temos plasma, eu não tenho ali o quê? Os fatores de coagulação, porque eles já foram interrompidos através de um processo químico. A gente vai falar um pouco mais ali para frente, tá ok? Então, vamos lá. Então, ali, ó, as plaquetas são estruturas sanguíneas que, diferentemente das hemácias e leucócitos, não são células, mas sim fragmentos citoplasmáticos, tá? Aí aqui está dizendo, em média, um indivíduo adulto normal apresenta de 125 mil a 450 mil plaquetas por milímetro cúbico. Então, essa é a média ali que você até vai encontrar quando for ver o exame de sangue, de plaquetas que a gente tem. Quando a gente faz ali aquela contagem plaquetária, vai dar exatamente aí dentro desse valor, tá? Tem alguém riscando a tela? Peraí. Deixa eu só apagar que estão riscando. Aí alguma pessoa nascendo linhas em mi lâmina, por favor. Agora sim.
Aí. Bom, então, ok, aqui temos aqui a média de plaquetas que a gente produz por dia, tá? Que é aqui cerca de 30 mil, tá? Que é o que a gente forma por dia. Mas aí, quando você faz o exame de sangue, vai mostrar a quantidade de plaquetas ali presente, que está entre 125 mil a 450. Bom, então, primeira coisa, os componentes do sangue, né? Então, vamos estar aí falando. A gente tem aí o plasma. O que a gente vai ter no plasma, né? Isso daqui, gente, é depois que a gente faz a separação, tá? Depois que a gente coloca lá na centrífuga. Então, a gente vai ter ali no plasma água, íons, proteínas, nutrientes, resíduos, gases, tá? Isso tudo vai estar ali dentro do plasma. Então, tirei o sangue do paciente, a gente tira naquele tubinho azul, tá? Que tem o citrato de sódio. O citrato de sódio, o que ele vai fazer? Ele vai interromper ali a cascata de coagulação. Ok. Então, se eu interrompo a cascata de coagulação, eu vou ter soro ou plasma? Plasma. Então, a gente coloca lá na centrífuga e aí vai ter esse tubinho aí separado. Então, a gente vai ter o plasma, que lembra, ele está aí desprovido aí dos fatores de coagulação. Aqui embaixo a gente vai ter as células brancas e as plaquetas. Quando a gente faz a separação, depois eu vou mostrar um videozinho para vocês, a gente consegue ver aquela nuvenzinha de leucócitos, é bem bonito. E aqui a gente vai ter as células vermelhas, tá? Bom, então, Priscila, você está vendo aí as perguntas ou não? Tá, né? Tô prestando atenção. Uhum. Não, tá, só para saber. Então, deixa eu ajeitar meu computador. Assim que melhor. Tá. Então, gente, primeira coisa, o que é o PRP? PRP eu já falei ali para vocês, é o plasma rico em plaquetas. Então, você vai ter ali um plasma, onde você vai ter uma concentração de plaquetas maior. Ah, mas para que vocês fazem isso, de ter um produto que tem plaqueta concentrada, né? Uma quantidade maior ali de plaqueta. É porque dentro das plaquetas, a gente tem ali os nossos fatores de crescimento. Então, esses fatores de crescimento vão ser fundamentais ali no caso para a nossa reparação celular, né? Ali no caso da harmonização facial, né? Para a gente poder estimular, fazer uma bioestimulação de colágeno. Então, esse é o nosso objetivo quando a gente trabalha com plasma rico em plaquetas. É ter, dentro dessas, ter plaquetas, muitas plaquetas, que contenham dentro os fatores de crescimento. Tá ok? Ah, tá bom, mas quais são as vantagens ali de você trabalhar com plasma rico em plaquetas? Primeira coisa é que a produtora dele sou eu, né? Você tem baixo custo, porque você tem ali disponível, o seu próprio paciente já chega com o produto que você vai usar. Isso não tem preço, né? Talvez até seja por isso que não interesse muito a indústria, né? Porque se o produto já está dentro do nosso paciente, a gente já tem uma vantagem com isso. Isso, baixo custo, você também vai ter um produto, se você parar para pensar, individualizado para o seu paciente, né? Eu falo, isso é muito interessante, porque cada pessoa é diferente, cada organismo é um organismo. E ali você vai ter um concentrado para cada um, algo bem individualizado. Tá? A gente vai falar até um pouquinho mais à frente sobre exame de sangue, como é importante aí a gente pedir, tá? Para a gente avaliar se realmente esse paciente vai estar apto ou não, tá? Então, baixo custo, né? A disponibilidade, então você tem produto à vontade, para pensar. Você tem
pode tirar até bolsa de sangue ali do paciente, né? Você tem um produto, tá ali, quase uma fonte inesgotável daquele produto. Riscos, alergia, você praticamente não vai ter alergia, não tem ali como você ter ali alergia ao seu próprio plasma. Agora, claro, lembrando sempre que agregado plaquetário, a gente fala, não, mas é tudo sangue e tal, ok. Só que a única coisa que difere é a quantidade ali que você vai ter de plaquetas. Por isso que agora é um agregado plaquetário, tá? A gente também não pode cometer o erro de falar, 100% igual ao sangue. Não, porque está ali uma concentração diferente do que acontece normalmente dentro do nosso corpo, tá? Só essa diferença. Usar ou não usar ativador plaquetário? E aí, o que vocês acham? Ah, mas eu já ouvi falar do cloreto de cálcio. Ótimo, você pode usar. Ah, mas eu vi que vocês também não usam. Você também pode não usar. Então, antigamente a gente chegava a usar e tudo, só que nós vimos que quando você aplica no paciente, automaticamente você já tem uma ativação desses fatores de crescimento. Então, a nossa escolha lá do nosso protocolo é não utilizar. Tá ok? Tá, quanto tempo que dura isso? Olha, a gente gosta de fazer um protocolo, tá? Um protocolo de várias sessões. Por quê? Quando eu faço a estimulação de colágeno, né? Em um mês ali, então eu faço sempre, a gente sempre faz consultas espaçadas por um mês. Quando eu faço ali de um mês para o outro, eu já vou ter colágeno formado? Sim, mas ele ainda não vai estar maturado, tá? Mas eu já tenho ali um colágeno formado. Então, no próximo mês, eu vou fazer de novo uma estimulação. E o que acontece? O colágeno ali em 3 meses, ele já está maturado. Mas sempre eu estou o quê? Bioestimulando, estou estimulando. Então, a gente faz ali 4, 6 aplicações e a gente vai ter uma duração de 8 a 1 ano, tá? Lembrando que, gente, isso tem que ser feito sempre. Sempre, eu falo, é um tratamento que a gente deve fazer sempre, porque para pensar em todas as características que você tem ali. Lembrando que é tudo seu próprio sangue. O PRP, ele é bactericida. No seu próprio sangue ali tem que todos os seus componentes, ou seja, tudo que você for precisar ali em relação até mesmo a melhorar a sua imunidade, tá ali. Então, você vai estar melhorando pele, questão da imunidade, claro que tem que ser ali, né, intramuscular, isso já é outro assunto, mas é um tratamento que você pode fazer sempre, porque não adianta você encher de toxina, encher de preenchedor, encher de outro bioestimulador, não adianta. A melhor coisa é você trabalhar ali com o seu próprio produto, onde tem tudo individualizado. E eu estava falando que não adianta trabalhar cheio de preenchedor. Que adianta você sustentar se você não tem uma boa pele? A própria pele, gente, precisa de uma sustentação, tá? Lembra sempre disso. Colágeno é diferente ali do efeito da elastina. Quando eu puxo a minha mão, aqui a minha pele, e ela não rompe, é o colágeno que está fazendo isso. Não é... as pessoas acham que colágeno é puxar e voltar. Não. Colágeno, a função mesmo ali dele é isso daqui. Eu puxo, minha pele não rompe. Por isso que pessoas mais idosas, que elas ficam com a pele mais fina, elas se machucam muito facilmente. Para de pensar. Porque tem pouco colágeno. Tá ok? E aí, Priscila, já... Como é que tá de pergunta? Eu tô respondendo, é mais o pessoal em espanhol que não tá entendendo. Mas... Quer que eu fale um pouco espanhol? Acho que não vale a pena, vai ficar muito Não, vai ficar longo. muita coisa, vai ter que falar 2 vezes. Tá. Tá bem. Aqui, ó. Você que respondeu, citrato de sódio. Tá. Então, pessoal, só o que eu falei um pouquinho antes sobre o procedimento que a gente faz, vou falar um pouquinho mais na frente, tá? A gente costuma usar o tubo azul, que tem citrato de sódio, é o tubo celeste, ok?
que se trata de sódio que vai interromper ali a cascata de coagulação. Mas antes da gente falar disso, vamos falar um pouco sobre o pré-analítico. Eu costumo falar que cada etapa precisa ser muito bem respeitada. Por quê? Porque ela vai influenciar diretamente no seu produto final, tá ok? Então, não adianta eu chegar, fazer o protocolo de qualquer jeito, né? Fiz o protocolo e aplicar no meu paciente. Eu vou ter o resultado final? Vou. Mas, com certeza, não vai ser o melhor resultado que eu poderia ter, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é o pré-analítico. Pré-analítico, a gente fala que é uma parte muito importante, porque se o paciente não estiver apto a fazer o PRP, nem adianta você começar, tá? Então, isso é muito importante. Primeira coisa, o paciente ele tem que saber as indicações ali, né, para o caso, ele tem que estar indicado para isso. E o que a gente faz? A gente pede exame de sangue, tá? Vou começar a falar primeiro aqui do exame de sangue. No exame de sangue, a gente vai ver uma série de coisas. Então, vamos lá. Exame de sangue, a gente vê o FAN. O FAN, aí no Chile, né? Em espanhol, é o exame chamado ANA, que é o quê? Se a pessoa ela tiver reativa ao FAN, ela vai ter que procurar saber se ela tem alguma doença autoimune, alguma coisa do tipo, tá? Então, doença autoimune, nem pensar. Quem tiver doença autoimune, nós não vamos realizar o plasma rico em plaquetas. E o indicador que a gente tem disso é através desse exame, o FAN, tá ok? E em espanhol é ANA, ok? Outra coisa, o que a gente vai trabalhar nesse exame de sangue, além do FAN? Hemograma completo, porque, gente, se o paciente tiver menos de 125.000 plaquetas, ali, mostrar ali no exame, nem adianta, tá? O paciente não está apto a fazer o plasma rico em plaquetas, tá ok? Em relação, a gente pede também ferro sérico e ferritina. Para quê? Você tem que ver se o paciente ele tem alguma anemia aguda. Se ele tiver alguma anemia crônica, ok, isso daí não vai influenciar para a gente. Mas aguda, também, o paciente não vai estar apto. Outro componente, zinc, né? Em espanhol acho que é zinc. É isso aí. Zinco. Então, o zinco, a gente quer fazer o quê? Uma bioestimulação de colágeno. Se não tem zinco, se tem muito pouco zinco, nem adianta, tá? Eu preciso que vocês entendam uma coisa. Imagina, eu sempre dou esse exemplo, um construtor, um pedreiro. Eu chego e falo, olha, eu quero que você construa uma parede, sendo que ele está malnutrido, ele está sem dormir, tá? Você acha que ele vai construir uma parede? Vai. Agora, como vai ser a qualidade dessa parede? Será que ela vai ter uma simetria? Ela vai ter um acabamento perfeito? Difícil, né? Agora, se eu pego um outro pedreiro que dormiu bem, que está se alimentando bem, e peço para ele construir essa parede, o que vocês acham? Como é que vai ser a qualidade ali do produto dele? Né? Com certeza vai ter uma diferença. Por isso que é muito importante a gente solicitar esse exame de sangue. Porque isso se lá na frente o básico não estiver legal, nem adianta você continuar o seu processo. Porque não vai ter como você ter um produto final bom. Tá ok? A questão também hormonal, a gente pede o T4, T3, para quê? Se o paciente estiver ali com algum desequilíbrio hormonal, você tem uma chance de manchamento grande. Tá ok? Então, de novo.
Falei de todos. Ferro, ferritina 5, TSH. E a glicemia em jejum, que a gente sempre também costuma pedir. Tá? Então, esses são os... Oi. Deixa eu só falar um pouquinho que muita gente deve estar confundindo ontem com o que a doutora Ana falou, que o dela, ela não se preocupa com toda essa parte, porque o dela é uma situação mais emergencial. Quando a gente está pensando em parte estética, então, levando em conta que na parte estética o paciente tem que estar equilibrado, para a gente é importante que estejam equilibrados esses exames que a doutora Tabita falou. A questão da doutora Ana é diferente, que é um processo emergencial, é um tratamento de ferida que já está em estado grave, e aí não existe tanta preocupação com isso e a gente vai ter resultado também, mas na estética a gente preza por estar tudo equilibrado, tá? Porque pode confundir um pouquinho, né? E assim, gente, foi o que a gente eu acabei de falar. Se não é nada emergencial e eu posso ter acesso aí ao exame de sangue, perfeito. Eu quero trabalhar em condições ideais para eu ter o melhor produto final possível, ok? Então, eu quero fazer tudo correto desde lá do início para não começar a acumular, digamos assim, pequenas falhas, tá? E aí eu vou ter eu vou ter comprometimento do meu resultado final, tá ok? Então, falamos aí de exame de sangue, enfermidades contraindicadas. Então, como eu estava falando para vocês, se tem doença autoimune, a gente já por aí, tá? Medicamentos contraindicados. Todos os medicamentos que vão aí estar ligados à agregação plaquetária, tá? Então, isso é importante ver. Quem toma dipirona também, quem está tomando dipirona, você tem que parar pelo menos 7 dias antes. Mas vocês têm que perguntar, no caso, para o médico da pessoa. Então, dar um encaminhamento, fazer uma pergunta para o médico autorizar, tá ok? 7 dias antes, senão também você vai ter problema lá no seu resultado final. Não pode. Agora, jejum. A gente sempre pede, gente, para fazer jejum, tá? Não adianta o paciente ele chegar lá sem estar com um jejum correto. A gente pede 4 horas de jejum, que em espanhol é Ayuno. ayuno, né? Isso, ayuno. Por quê? Mas por quê? O que acontece? Ali, quando você tem a presença do carboidrato, o carboidrato ele vai ativar, né, ali ter a liberação do fator de crescimento. Então, quando você for aplicar as plaquetas, o que vai acontecer? Você vai ter plaqueta? Sim, só que elas vão estar vazias. Só que o que a gente quer são os fatores de crescimento. Então, não adianta eu ter plaqueta vazia, né? Você vai fazer o tratamento? Vai, só que como é que vai ser o seu resultado final? Tá ok? Então, sempre a gente tem que pensar nos fatores de crescimento, tá ok? Então, falamos desse tempo de jejum de 4 horas. Uma coisa importante os pacientes vão mentir, vão falar, não, eu fiz jejum. Só que quando a gente faz a centrifugação, a gente vê no próprio plasma do paciente, vocês têm que ver como fica turvo pra caramba quando o paciente não faz o jejum. Então, isso é bem fácil de você ver, tá? O que mais? Vamos lá. Bom, em relação à venopunção, eu estou dando só uma pinceladinha aí com vocês para falar as partes mais importantes, tá? Em relação à venopunção, uma coisa muito importante que a gente tem que falar não podemos, como é que se fala em espanhol? Faixa, o garrote, como é que é? Liga. Não podemos ficar com a liga, né? Ali a gente chama aqui no Brasil de garrote, por mais de 2 minutos. Por quê?
mesma coisa. Eu já vou ter ali liberação do fator de crescimento. E aí, o que vai acontecer? Na hora que eu for aplicar no paciente, tudo, vou ter plaquetas vazias. E aí, meu tratamento? Como é que vai ser o meu resultado final? Então, se você tem uma liga com mais de 2 minutos, quando vai ser la venopunção, há liberação de fator de crescimento. Ok? Então, temos plaquetas vazias, que eu não sei como é que se fala, vacias. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, vamos lá. Fiz a venopunção, como eu falei, fazemos no tubinho celeste, no tubo azul, tá? Tubito celeste. Por quê? Porque eu quero interromper a cascata de coagulação. Por isso, para quê? Para eu ter o plasma. Se eu quisesse ter soro depois da centrifugação, eu usaria um tubo branco, sem nada. Tá? Mas não, eu quero que interrompa a cascata de coagulação justamente para eu não ter ali a liberação dos fatores de crescimento. Tá? Isso é o PRP. Isso é muito importante da gente falar. Tá, mas o que esse tal de citrato de sódio faz? O citrato, escrevi aqui, ó, o papel principal do citrato de sódio, ele vai formar um quelato com cálcio. Então, ele vai se ligar ali aos íons cálcio da amostra e aí a cascata de coagulação ela vai ser interrompida. Entendeu? Então, é por isso que quando a gente quer ativar, tá até escrito aqui, ó, quando as pessoas que usam cloreto de cálcio para ativar, o que vai fazer? Vai ter uma reação química onde você já vai mexer a questão do cálcio. E aí você vai ter uma ativação, tá? Então, de novo, citrato de sódio que está dentro do tubo azul, que é o tubo celeste, ele é para interromper a cascata de coagulação. É para interromper ali a liberação, ativação dos meus fatores de crescimento. Tá ok? E aí, depois disso, a gente vai fazer a centrifugação. Eu vou até mostrar para vocês aqui como que fica. Que legal que fica. Ó. Vou mostrar. Eu deixei aberto aqui, gente, eu deixei aberto aqui a nossa plataforma. Cadê? Achei. Vou abrir aqui. Aqui na plataforma, num vídeo que a gente tem nesse curso online. Vocês estão conseguindo ver? Uhum, dá para ver. Dá para ver? Tá. Então, deixa eu colocar aqui. Esse aqui é a plataforma do curso online de PRP e Plasmagel. Peraí, venopunção. Aquilo que eu falei da venopunção, pessoal, é isso daqui, ó. Deixa eu ver se vai abrir. Minha internet aqui em casa hoje está complicada. Deixa eu abrir aqui o outro. Aqui, ó, demonstrativo prático. A gente colocou um vídeo só. Venopunção, plasma rico em plaquetas. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Espera aí. Ó, então, coloquei. Sempre de frente. Quando você coloca de frente, na mesma quantidade, você está balançando. Ó, aqui, tá vendo? Eu já coloquei, tirei os tubos, tá? Dá para diminuir o som aqui? Dá. Dá para ver legal aí? Dá, né? Tá.
Então, aqui, ó, tá vendo? Coloquei os tubos aqui para centrifugação. Um de frente para o outro, não pode esquecer. Peraí. Valores do peso, tá? Primeiro passo. E agora eu venho devido a... Ó, pessoal. Aqui eu não estou conseguindo travar direitinho. É muita tecnologia junto para administrar. Ó, aqui olha que legal. Depois que a gente coloca, esse é o tubo celeste, tá? Depois que eu coloco ali na centrífuga, eu tenho, aqui eu estou explicando, que eu tenho aqui separado o plasma, aquela nuvem de leucócito, tá? E aqui eu vou ter as hemácias, tá ok? E aí, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar a terça parte desse plasma, que é essa última parte aqui, que é o plasma rico em plaquetas. Então, essa região é onde a gente vai ter uma concentração maior de plaquetas, tá ok? Era só para mostrar mesmo como é que ficava. Deixa eu voltar agora para a aula. Se deixar, eu vou vendo tudo com vocês, só que não dá tempo. Um de frente para o outro. Não pode... Olha aqui, gente, já é a nossa segunda centrifugação. Olha que legal, a gente usa o tubo vermelho, tá? Aqui eu peguei só o plasma rico em plaquetas. Então, depois dessa centrifugação, já vai estar tudo pronto para a gente chegar e aplicar na paciente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Tudo, né? Plasma fotoativo, materiais, artigos. Bom, aí no demonstrativo prático, tem o da venopunção que eu falei para vocês, que não pode passar daqueles 2 minutos, tá? Amanhã a doutora Priscila mostra do plasma gel. Se não se deixar, eu fico mostrando tudo que tem aqui. Vamos lá. Vamos voltar para a aula. Bom, então, entendido o que isso é muito importante, gente. Isso que eu estou gastando tempo com vocês explicando a diferença do lado do PRF para o PRP. PRP eu vou ter plasma. Se eu tenho plasma, eu não tenho ali os fatores de coagulação. Não tem, eles não estão ativos, não tem. Tá ok? Se eu tenho no PRF, eu vou ter, por quê? Porque eu não usei nenhum agente químico para interromper essa cascata de coagulação. Tá ok? Por quê isso tudo? Porque eu preciso que... se eu deixo a cascata de coagulação, gente, acontecer, logo eu vou ter liberação de fator de crescimento. Certo? Certo, né? Agora, se os fatores de crescimento foram liberados, na hora que eu vou aplicar no paciente, se eu quero aplicar os fatores de crescimento, as plaquetas cheias de fator de crescimento, não faz sentido. Por isso que no Chile, nos outros países da América Latina, as pessoas já sabem essa diferença. Agora, aqui no Brasil, ainda fica muito PRF, PRF. PRF é bom? PRF é excelente para as indicações dele, tá? O Matheus vai estar falando aí na sexta-feira. Então, PRF é maravilhoso, mas ele tem as indicações, tá ok? O PRP, que é o que a gente quer para aplicar plaquetas cheias de fator de crescimento no paciente, para ter essa bioestimulação de colágeno incrível, eu preciso que eu tenha interrompido a cascata de coagulação, senão esses fatores já vão ter sido liberados. Deu para entender a diferença do PRP e o PRF? Isso é uma coisa assim muito básica, tá? Você interrompe a cascata, logo se eu interrompo, não tem liberação de fator de crescimento ali naquele momento. Então vai estar para ter essa ativação depois lá no meu paciente, que é o que eu quero. O outro, o que eu vou ter? Eu vou ter a coagulação normal, não tive interrupção. E eu vou ter o soro. Aí vai ter questão de tempo, que vai trabalhar, enfim. Por isso que eu queria explicar para vocês como funciona o PRP. Tá ok? Tá. Depois que fez todo o procedimento, quanto tempo eu posso aplicar? Você tem 15 minutos para trabalhar, tá?
ali com PRP. Então, gente, ali o que eu falei da centrifugação, é sempre muito importante saber qual a centrífuga que está usando, tá? Por quê? Porque você precisa saber o raio para você calcular lá a sua força, tá? A gente gosta muito dessa... Eu tenho, pelo menos, a da Casb, que eu acho que ela tem um preço bom e ela é o suficiente, né? Para o que a gente precisa. Que tem umas grandonas. Eu sou química, então eu já trabalhei com muitas centrífugas. Então, para o que a gente precisa aqui, uma simples já é o suficiente. Então, a gente tem todo um protocolo de força, de tempo. Não dá agora para na aula a gente estar explicando todos os protocolos, tá? Que aqui eu vim trazer informação sobre realmente o que é o PRP, tá ok? Então, aqui foi o que eu expliquei lá naquela imagem, que vai acontecer depois que a gente passou na centrífuga o tubo azul. A gente vai ter o plasma, né? Se eu tenho plasma, eu não tenho o quê? Os fatores lá de coagulação, o plasma está desprovido disso, por isso que o nome dele é plasma. Aí eu tenho fração do plasma pobre em plaquetas, fração com concentração intermediária, né, de plaquetas, e o plasma rico em plaquetas mesmo é esse aqui, ó. Essa parte que está pertinho aqui da fase leucocitária, dessa nuvem de leucócitos linda que que eu estava mostrando para vocês. E abaixo disso a gente tem as hemácias. E essa fração aí do plasma rico, que é o que a gente quer trabalhar, tá? E aqui em cima, olha, a gente tem o plasma pobre. Isso é bem bacana. Tabita, tenta falar só essa parte que você volta esse slide, tenta explicar essa parte em espanhol, Tá. E das duas centrifugações, porque eles não entenderam por que a gente faz duas centrifugações. Só esse resuminho assim, da terça parte e da segunda centrifugação. Tá. Então, esse tubo acá, tubito acá, é depois que hacemos a primeira centrifugação, ¿ok? Entonces, en la primera centrifugación, después que sacamos la sangre del paciente, tomamos el tubito celeste, en que hay citrato de sodio. Ese citrato de sodio va a hacer una interrupción en la cascata de coagulación. ¿Para qué? Para que no haga, sí, liberación Isso. dos fatores de crescimento. Por quê? Porque são os fatores de crescimento que nós outros queremos aplicar em nossos pacientes. Ok? Então, depois de sacarmos o sangue do paciente, colocamos os tubitos celestes em la centrífuga e hacemos a primeira centrifugação. Ok. Esse tubito acá é como temos o sangue depois dessa primeira centrifugação. Então, temos aqui, acá, o plasma, ok? Uma camada de uma fase leucocitária e concentrado de hematis, de células rojas, ok? Nós outros queremos a fração que é rica em plaquetas. Por isso, falamos que é plasma rico em plaquetas, que é essa fração acá. É o que queremos colocar em nosso paciente. Então, depois da primeira centrifugação, sacamos solamente essa parte acá, que é a parte da fração rica em plaquetas. E colocamos em outro tubito, em tubito rojo, ok? Não é em tubito crema, né? Não é esse, Priscila, que tem lá? Não é crema, não é tubito branco, não é tubito... É o tubito rojo, ok? No tubito rojo, há uma parede, há sílica jateada, não sei como se chama isso. Há sílica nesse tubito, ok?
Entonces hacemos una segunda centrifugación en tubo rojo para que también si hay alguna hemácia que estava ali, que fique cerca Que quede que queda, né? Que queda cerca do tubito. E depois disso, hacemos a aplicação em nosso paciente. Temos solamente 15 minutos depois disso. Está bem? Acho que agora foi. Essa parte que eles não estavam conseguindo entender. Vamos, seguimos Então, então. pergunta aí, está listo? Hablamos para Priscila se está listo. Tá, né? Me dá aí um guia, Priscila, porque eu não sei se... Eu não tô olhando. Não, eu estou respondendo, só quando eu ver que tem muita pergunta aí eu te falo. Tá. Bom, então isso daqui, isso dá vontade de falar tudo em espanhol, né? Porque o meu espanhol dá para entender em português, que é um tabitanhol. Bom, pessoal, que é isso daqui? É o mecanismo do PRP, tá? Então, primeiro, eu tenho uma injúria no tecido. Logo que eu tenho uma injúria no tecido, as plaquetas chegam nesse lugar. É muito lindo isso, porque elas sabem exatamente o lugar, né? A questão de quimiotaxia, elas vão chegar lá nesse lugar. Então, as plaquetas chegam para quê? Logo vai um monte de plaqueta para cessar, né? Para serrar o que você está perdendo de sangue. Então, elas tentam ali fazer como se fosse um tampão, tá? A partir disso, já vai começar toda a cascata de coagulação. Então, eu já tive ali a ativação, vai começar a cascata de coagulação, tá? Lembrando que dentro dessas plaquetas, agora olha que importante, nós temos todos esses fatores de crescimento, tá? Eu considero que esse PDGF, que é o fator de crescimento aí das plaquetas, é um dos mais importantes. Então, esses fatores de crescimento, eles vão estar intermediando aí tudo isso que vai estar acontecendo, né? Então, vamos lá. Então, eu tive a injúria no tecido, eu tive as plaquetas chegando e formando um tampão, tá? Depois, se quiser, Priscila, depois eu explico isso em espanhol. Um tampão, e aí eu já tive uma ativação que começou ali a cascata de coagulação, tá? Comecei a ter uma inflamação, isso tudo os fatores de crescimento já fazendo parte disso. Cascata de coagulação, inflamação, já tive ali uma ativação dos fibroblastos, né? E aí já teve a proliferação deles. Comecei a questão do tecido de granulação, né? A formação também de colágeno. Começo aqui uma contração da ferida, aí começa a epitelização, a remodelação e o novo tecido, né? O tecido curado, né? Que está escrito aqui. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que a gente vai estar estimulando esse processo a acontecer, né? Esse processo no caso, de formação de estímulo de colágeno acontecer. E quem é muito importante para isso, pessoal? Olha aqui, ó. Os fatores de crescimento. Por isso, nós batemos na tecla que não adianta eu ter as plaquetas se dentro delas não estiverem os fatores de crescimento, tá? Não adianta eu deixar eu não fazer o jejum, porque eu já vou ter uma liberação prévia dos fatores de crescimento. Não adianta eu ter garroteado, né, com a cinta mais de 2 minutos, porque eu também vou ter liberação de fator de crescimento e quando eu for aplicar no meu paciente, as plaquetas já estão vazias, tá? Por isso é muito importante as plaquetas chegarem íntegras, tá ok? Para a gente ter ali a liberação realmente dos fatores de crescimento naquele momento, da ativação deles naquele momento, tá?
Priscila, será que o pessoal entendeu ou explica em espanhol? Por enquanto tá tudo bem. O que tá, as dúvidas que estão tendo aqui é Pode mais crer. pipeta, essas coisas eu tô respondendo. Pode Tá. ir. Ah, aqui são os fatores. Aqui, ó. Em espanhol para ustedes. Até o slide da Priscila aqui está em espanhol. Então, acá nós temos alguns dos fatores de crescimento. Aqui, ó, PDGF, só para vocês verem. Olha tudo que eles promovem. Ah, gente, esqueci de falar uma coisa. Uma das coisas que o PRP faz, olha que absurdo, e eu não ia falar isso, é a angiogênese, neoangiogênese. O que é isso? É a formação de novos vasos, a proliferação ali, né? É formar novos vasos ao redor daquele local. Isso é muito importante. Por quê? Se eu tenho maior irrigação daquele local, eu vou ter maior chegada de nutrientes, vou ter maior chegada de oxigênio, eu vou ter maior chegada de células de defesa. Então, olha o quanto eu vou estar bioestimulando, vou estar melhorando a questão da defesa daquele local. Então, são muitos fatores, né? E fora que, vamos agora levar lá realmente para a harmonização facial. Tive alguma intercorrência, alguma obstrução de algum vaso, olha que interessante. Se eu fiz um tratamento prévio, se eu faço, né, um tratamento com PRP, aquele local, né, ele já vai ter uma microcirculação, vamos chamar assim, adjacente. Vou ter mais vasos irrigando aquele local. Olha como isso vai me ajudar, né? Eu falo que o PRP ele é maravilhoso porque vou ter angiogênese, vou ter formação vou ter bioestimulação de colágeno, fora tudo isso que eu estava falando, tá, pessoal? Então, aqui, ó, olha tudo que ele vai fazer. Vai regular também a questão da própria tonalidade ali da pele, isso é muito importante, tá? Tonalidade da pele, deixa eu ver aqui mais, vou escolher um aqui, ó. Metabolismo, ele vai regular também o metabolismo celular, ele vai ter ali um fator de mitose, que ele vai estimular muito a mitose. Então, são muitos fatores. Por isso que tem que ter o fator de crescimento, senão não faz sentido. Indicações, pessoal, PRP vai melhorar a elasticidade da pele, vai estimular colágeno, diminuir a flacidez, rejuvenescer a pele, eliminar pequenas rugas, eliminar suaves linhas de expressão, estimular o crescimento capilar, retardar o envelhecimento. Então, eu sempre falo uma coisa do PRP, eu falo várias coisas, né, na verdade, que é o seguinte: eu tenho aqui dentro de mim a possibilidade, uma disponibilidade de um produto que eu posso ficar sempre fazendo uma bioestimulação de colágeno e ele pode ser coparticipante também. Por exemplo, aqui na testa, é um local que a gente não pode fazer preenchimento, né? A gente não vai poder aplicar ali um bioestimulador, uma hidroxiapatita de cálcio. Tem gente que aplica, mas assim, eu acho bem arriscado. Mas eu tenho quem? Eu tenho o PRP, que eu posso aplicar. Eu posso fazer fios também aqui na testa. E junto dos fios, eu posso fazer o PRP. Olha que interessante. Vou até colocar um vídeo aqui em que eu preencho, eu faço aqui essa ruga que nós costumamos ter aqui. Eu coloco o fio e junto dele o PRP. Para quê? Para eu ter uma super bioestimulação de colágeno e ter bastante formação também de novos vasos sanguíneos. Tá ok? Então, essas rugas que a gente tem, principalmente aqui ao redor dos olhos, a gente adora fazer fios e também junto com o PRP aqui, ó, na região da olheira, onde a gente tem uma pele mais craqueladinha por falta de suporte, tá? No rosto inteiro. Vocês podem fazer, quem pode fazer corpo, no colo aqui, tá? E aqui, algumas formas de aplicação, que é mais aí na mesoterapia, né, intradermoterapia.
pode fazer skin buster, você pode aplicar também de forma tópica, você pode, às vezes a gente pega ali o plasma pobre e faz uma mistura junto com o creme para o paciente depois da consulta, ele aplicando, tá? Então, nós temos diversas formas até de aplicar. Então, se eu quero trabalhar mais ali a nível de epiderme, posso fazer. Aquela técnica na paz, pode fazer. Ah, não, eu quero um pouquinho mais abaixo. Pode fazer o skin buster, tá ok? Posso trabalhar com pápulas. Então, você tem diversas possibilidades, tá ok? Agora eu acho que já entra a parte que vai ser amanhã, que vai ser do plasma gel. Mas antes, eu vou mostrar para vocês uma aplicação da ruga aqui, dessa ruga, que a gente vai colocar. Tá falhando a voz, tá? Não dá para escutar. Não dá para escutar direito. Tabita, não está escutando bem. Ó, vou mostrar para vocês aqui um vídeo em que... Aqui, ó. Compartilhar a tela. Olha só que bacana. Ó, tá vendo essa ruga aqui, pessoal? Essa ruga cá, uma eu coloquei hilo com PRP e outra está sem hilo, ok? E também sem PRP. Mira como cambia. Então, parece até que a gente fez um preenchimento, né? Isso daí foi até imediato, olha que legal. Coloquei em uma fio junto com o PRP e o outro está sem. Olha que legal como a gente pode usar o PRP. Além da aplicação só ele, eu posso aplicar junto com os hilos tensores, com os fios, né? Olha que legal, vou dar o play aqui. Ó, aqui. Esse aqui é o PRP, ó. O fio tá ficando aqui dentro. Eu saco a cânula e releno com o PRP. Tá? Mais uma vez. Ó, PRP. Aqui tem o hilo tensor, naquela aruga aqui. Ó. Saco a cânula e releno com PRP. Ok? Pronto. Então, amanhã teremos doutora Priscila com plasma gel. Pena que o fio liso, isso. Fio sem garra. Amanhã teremos PRP com plasma gel. Priscila, fala aí um pouquinho mais quanto eu... Mañana eu vou falar um pouquinho de plasma gel. Jueves nós vamos estar com Néstor Coronel, falando um pouquinho de plasma modelado. E sexta-feira, que eu esqueci que é sexta-feira em espanhol, vamos estar com o Matheus falando um pouquinho de PRF. Então, para quem quer saber um pouquinho de plasma gel, amanhã eu vou estar aqui nesse mesmo horário, explicando um pouquinho sobre o plasma gel. Gente, lembrando que nós não vamos passar protocolo aqui. A doutora Ana falou ontem, eu vou repetir hoje e serve o mesmo para amanhã. A gente não está aqui para passar protocolo, porque vocês estão vendo que é muito complexo se trabalhar com autólogos. Você tem que ter muito entendimento e a partir do momento que você entende, você sabe trabalhar, você sabe fazer o seu protocolo. Então, assim, nosso objetivo aqui nunca vai ser chegar aqui e falar, você vai fazer tantas centrifugações por não sei quantos minutos, porque se der errado,
a responsabilidade vai ser praticamente nossa, né? E aqui, Então, Priscila, falar o objetivo não é passar protocolo, então amanhã também não vai ser passado protocolo, tá? isso. E agora fala um pouquinho aí, E, tá? bom, pessoal, esse acá em espanhol temos dois cursos, um curso em linha em espanhol, que é de PRP e Plasma Hell, e o curso em português, tá? Também curso de PRP e Plasma Gel. Esse curso, pessoal, é nessa plataforma online que eu estava mostrando para vocês, tá? Esse curso, vou até mostrar aqui para vocês, ó, como eu estava mostrando, ele... Aqui, cadê? Acho que eu fechei, né? Muito bem. Esse curso, a gente tem ali, explica com calma, porque são muitas coisas para a gente poder explicar. Então, aqui. Então, a gente explica com calma, passa o protocolo, aí tem o vídeo fazendo no paciente, porque não... para vocês conseguirem visualizar aqui, ó, agora eu consegui. Ó, então, tá vendo? O demonstrativo prático de venopunção, plasma rico em plaqueta, de plasma gel. A gente tem os vídeos aí falando sobre só do exame de sangue, sobre como fazer a venopunção. Temos do plasma gel aqui, protocolo de obtenção, tá? A gente fala também do plasma fotoativo, que esse PRP de hoje podemos também fazer uma ativação com uma luz. Como que é luz? Luz. Luz. Com uma luz. Ok? Também nós podemos fazer essa aplicação. Então, são muitas coisas. Por isso, solamente nós hoje queremos solamente introduzir o que é PRP, e para que conheçam a diferença entre PRF e PRP. Então, quero que hoje, quando vai acostar, pensem, PRP, tenho plasma. Se há plasma, não há os fatores de coagulação ativos. Solamente se fosse soro. Se for soro. Ok? Por isso, PRF é muito diferente de PRP. Então, é isso. Amanhã teremos a doutora Priscila. Sim, então, para quem está perguntando, mañana eu vou estar falando de plasma gel, pero vou estar falando em português, porque temos que ter um pouquinho para o Brasil também. É mitad e mitad. Porque o Brasil fica com ciúmes, muitos ciúmes. Falam que nós somos como querem morar em Chile, não querem nada em Brasil. Não, amamos Brasil também, pero amamos também Chile, Venezuela, todos os outros. Argentina. E jueves, para quem está perguntando quando a charla vai ser em espanhol, jueves, que vamos ter Dr. Nestor, pero é diferente o tema. Eu vou falar de plasma gel e Dr. Nestor vai falar de plasma modelado. Cambia um pouquinho, não é igual, ok? Isso, E para quem perguntou do curso em linha, online, pode escrever-me a mim direct de Instagram. E outra coisa que eu queria falar é para quem tem a aplicação Telegram, que não esteja participando do grupo de Telegram, pode o grupo de Plasma Hell. Pode poner em o Telegram, procurar Plasma Hell Grupo, para que participem. Tem professores que falam português e professores que falam espanhol. Isso. A última coisa que estava mirando acá. Se pode fazer isso com cânula e com agulha. Se é mais superficial, não há problema em nascer com agulha, porque não há nenhum vaso com calibre largo. Pero se nós queremos fazer algo mais abaixo, como em hipoderme, algo assim, necessitamos utilizar a cânula, ok? Questão de seguridade.
para que não rompa nenhum vaso importante. Tá bem? E acá que eu estava fazendo um hilo tensor, também é com cânula. Estava colocando um hilo tensor liso, sem espículas, junto com PRP, para que haga uma super bioestimulação de colágeno. Ok? Então é isso. Agora Amanhã. vamos sacar uma foto. E Todos amanhã, eles então, tomam os pelos. plasma gel, né? Plasma gel amanhã para o Brasil também. Isso, os pelos todos agora. Vamos. Liga as câmeras. Agora sim, me gusta ficar mirando tu caras. Mas cadê você? Calma, porque senão vai ver a bagunça aqui. Peraí. Listo. Ai. Hasta amanhã, então, com a doutora Priscila, falando sobre plasma gel. Graças, Mariana, graças, Adriana, Eneida, Stephanie, Marina, Matheus, Fernando, Adriana, não estou... Francine, esse com a mano para arriba também, Francine, Bárbara, doutora Alvarenga, Nicolas, Fabiola, as pessoas que estou mirando os nomes, Andrés, Larissa, Eneida, muitas pessoas. Tchau, Tá. hasta amanhã. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.